Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã Café e Palavra. E nesta manhã eu gostaria de meditar com você em Lucas capítulo 18, versículo 9. Nos diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus, ele traz aos seus ouvintes essa parábola, e aqui o Senhor, ele quer falar a respeito da arrogância. O sábio Salomão, ele disse no seu livro que a soberba precede a queda. Ou seja, uma pessoa soberba, ela não vai muito longe. A própria palavra de Deus, ela nos coloca dessa forma, que nos convidando a humilhar para que Ele nos exalte. Um coração desprovido de arrogância, um coração desprovido de orgulho, de altivez, o Senhor atende e ouve o clamor dessa pessoa. Nós precisamos entender que Deus, ele não faz acepção de pessoas. O homem, às vezes, ele tem a tendência de qualificar pecado, fulano é mais pecador do que o outro. O que seria mais pecado? Qual pecado seria mais grave? Na Bíblia, apenas um que seria o mais grave: a blasfêmia contra o Espírito Santo, que o próprio Jesus vai dizer que não há perdão para esse pecado. E os outros, pastor, não são graves? São graves, mas estão todos na mesma balança. Ou seja, eu não posso me julgar uma pessoa sem pecado. O próprio João vai dizer isso, o apóstolo João, na sua carta, vai dizer que se nós dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos e não há verdade em nós. Precisamos reconhecer as nossas falhas, nossos erros, e todo dia caímos aos pés do Senhor, recorrendo à tua graça, o teu perdão e a tua misericórdia. Esse fariseu, Jesus vai dizer que ele orava dele para ele mesmo. Ora para você ver, o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo. Ou seja, a oração dele não subia, a oração dele não passava do teto. Por quê? Porque era uma oração arrogante. O salmista, no Salmo 51, ele vai dizer que há um coração quebrantado e contrito, não desprezará jamais o Senhor. O que você ganha tendo um coração soberbo? O que você ganha sendo uma pessoa arrogante, achando que está por cima de todos e que pode humilhar teu semelhante? Eu digo, você conseguirá problema para a tua vida, problemas futuros. Porque a própria Bíblia nos diz que a soberba precede a queda. Agora, um coração humilde, um coração quebrantado, Deus não despreza. Esse publicano, por mais que o fariseu e os religiosos daquela época julgavam um pecador, alguém extremamente indigno de até mesmo
entrar no templo, na sinagoga, a oração dele foi atendida, porque era um coração desprovido, uma oração desprovida de arrogância. Era um pecador, sim, como eu, como você, como todos pecadores. Mas alguém que reconhecia o seu pecado. Olha para você ver a fala dele. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele assume a sua condição de pecador. Ele assume a sua condição de alguém que precisa do perdão de Deus. E esta oração que Deus espera ouvir dos nossos lábios, uma oração sincera, uma oração que reconhece que se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Estamos aqui pela graça dele, estamos aqui pela bondade, pela misericórdia dele. Então, meu irmão, seja humilde. A cada dia, se humilhe na presença do Senhor, se humilhe diante do Senhor, pois Ele a seu tempo vos exaltará. Amém? Eu fico por aqui, até nosso próximo encontro, fique na paz.